Eu agora vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer as citações ou referências, tá ok? Antes de mais nada, só para a gente entender a diferença de citação para referência. Na citação, eu estou citando alguém. Eu pego o texto de uma pessoa, copio esse texto ou parafraseio esse texto e aí coloco no final do texto a citação dizendo que quem escreveu aquilo não fui eu, foi aquele determinado autor. Já a referência é como se fosse, assim, a grosso modo, um hiperlink. Eu estou fazendo uma referência a um determinado termo. Ou seja, se o leitor quiser saber mais sobre aquele termo, ele vai procurar naquele artigo que eu procurei. Mais uma, naquele artigo, né, naquele nome ali que eu coloquei. Uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é o seguinte: não devemos pegar referências de qualquer site, apenas sites confiáveis. Então, por exemplo, um G1, um Globo, ou então de artigos, tá ok? Não vão abrir o Wikipédia, por exemplo, e colocar ele como uma referência, não façam isso, tá legal? Tem que ser de fontes confiáveis. Então eu teria, por exemplo, que procurar, a grande maioria das vezes, é de bom grado eu usar ou um artigo ou um livro, ou então um site confiável. Ok? Então, por exemplo, vamos aqui fazer referências, que é o jeito mais fácil. Lembrando que no nosso TCC a gente tem que ter pelo menos uma referência a cada parágrafo, pelo menos aqui no capítulo 1 em determinados itens, né? Então, eu, por exemplo, eu vou aqui escolher uma palavra. Eu olhei aqui, eu acho que desenhar, tá? É uma palavra que ela é importante, ela tem uma certa relevância no meu texto. Então eu vou procurar um artigo que fale sobre desenhar, tá ok? E aí esse artigo que fale sobre desenhar, eu acho o artigo, e aí agora eu vou colocar aqui logo após o desenhar, vou agora dar um zoom aqui, logo após o desenhar, eu vou colocar a minha referência. A referência ela vem logo após a palavra. A citação ela vem no final da frase, referência no final da palavra. Então eu vou colocar aqui desenhar, achei o artigo e agora eu tenho que cadastrar esse artigo. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em referências, gerenciar fontes bibliográficas. Clico aqui. E aí eu vou clicar em nova. E aí eu vou escolher qual é o tipo de fonte bibliográfica que eu quero. Se é livro, se é um artigo de revista, artigo em um periódico. Normalmente, quando a gente pega artigo, ou ele é em revista ou é em periódico. Tá ok? E aí eu vou escolher um site da internet, por exemplo, se é um relatório. Eu vou escolher qual é o tipo de fonte bibliográfica que mais se adapta. Eu, por exemplo, aqui eu vou agora utilizar um livro, tá? Eu vou colocar aqui o autor, por exemplo, André Pinheiro. Notem o seguinte, eu posso colocar o autor automaticamente com o próprio nome, tá ok? Eu digo o seguinte, com o nome direto. Eu não preciso ficar invertendo o nome, o próprio Word faz isso. Ou eu posso, por exemplo, clicar aqui em editar, olha aqui o que eu falei da inversão, tá vendo? Ele já coloca Pinheiro André. E poderia, por exemplo, criar aqui ó, o segundo nome. Por exemplo, aqui, ó, Silva Antônio. Quando eu coloco adicionar, ele já coloca aqui Silva Antônio. Quando eu dou OK, ele já coloca aqui, ó, Pinheiro André Silva Antônio. Tá ok? Separado por ponto vírgula. Mas se eu quiser, eu posso também colocar simplesmente André Pinheiro. Tá? Depois ele já faz essa transformação. O título, por exemplo, é título de teste de fonte. Por exemplo, esse seria o título do livro. Ano 2018. Vamos supor que eu não sei a cidade. Tem problema? Não. Eu posso simplesmente deixar em branco, tá ok? Na verdade, eu vou preencher aqui com o máximo de dados possíveis. Então, vamos colocar aqui, ó, Rio de Janeiro. Editora WordPress. Editor André Pinheiro. Volume e edição eu não sei.
Ah, vamos supor que eu tenho mais dados que eu poderia colocar, basta eu clicar aqui, ele vai aparecer aqui muito mais dados para eu preencher, tá ok? Bom, uma vez feito isso, eu clico agora em OK. Notem o seguinte, que já apareceu aqui o que eu cadastrei, ele vai aparecer no trabalho como Pinheiro 2018, olha que ele já colocou em maiúsculo e já inverteu, tá? E a entrada da bibliografia, lá quando eu gerar minha bibliografia, ele vai ficar como Pinheiro, A, o título em negrito, Rio de Janeiro, WordPress 2008. Atenção o seguinte, tá? Eu estou utilizando a BNT-NBR 6023 de 2002. No próximo vídeo eu vou ensinar como instalar esse arquivo aqui no seu Word, tá ok? Então se você estiver usando algum outro tipo de fonte, algum outro estilo, né, de bibliografia, normalmente aqui, ó, o padrão, se eu não me engano, é o APA. Você talvez não esteja vendo neste formato. Problema nenhum. Uma vez instalado o ABNT, ele passa a fazer esse formato aqui automaticamente. Bom, clico aqui em fechar. Esse lado daqui na direita, né, são os títulos que já foram usados, que estão sendo usados no documento. Na verdade, esse primeiro aqui é porque eu já tinha feito, já tinha usado, aí eu apaguei. Então, por exemplo, esse teste de figuras aqui, eu posso simplesmente excluí-lo aqui, não tem problema. Tá ok? Ele ficou aí como resquício do arquivo. Então, clico agora aqui em fechar, o meu título já está cadastrado, clico aqui em fechar. Então, agora, após desenhar, eu quero colocar aquele Pinheiro 2018. Venho aqui em inserir citação, clico aqui e aqui vai aparecer a minha lista. Pinheiro André, título da fonte, clico aqui, ele automaticamente coloca Pinheiro 2018. Tá? E aí, isso daqui agora é uma referência a Pinheiro, ou seja, referência a desenhar. Então, por exemplo, eu quero saber mais sobre o que é desenhar, eu vou aqui no artigo de Pinheiro 2018, e aí eu vou ler lá, vou ter mais informações sobre o que seria o desenhar. Ok? O que a gente tem que prestar atenção aqui? Eu estou utilizando, como eu já falei, a ABNT. Normalmente o padrão é o APA. Notem o seguinte, que só de eu mudar aqui, ele automaticamente ele já botou em minúsculo. Então isso daqui é uma indicação de que eu não estou usando a parte correta. Tá? Então eu vou clicar aqui e vou escolher a BNT-NBR. Se o seu Word ainda não tem a BNT, não tem problema, no próximo vídeo eu vou explicar. Tá, ok? Por padrão o Word não vem com a BNT. Eu clico aqui, ele automaticamente ele já altera aqui. Eu já tinha feito da outra vez, né? Aqui é a fonte. Eu agora vou fazer novamente, aqui ó, inserir citação, clico aqui, ele já insere a fonte. Uma coisa muito interessante que a gente tem que tomar um cuidado é que às vezes também, quando eu coloco a citação, ele altera o tipo da fonte. Então é sempre bom, depois que eu faço, eu dar uma conferida, tá ok? Aqui, por exemplo, se eu quiser agora utilizar alguma referência aqui na tabela, por exemplo, a fonte adaptado de, eu viria aqui em referência, poderia cadastrar outra referência. Notem o seguinte, que quando a referência é usada, ela aparece um ticket aqui, ó, fonte bibliográfica citada, tá ok? Eu poderia vir aqui, clicar em nova e cadastrar uma outra, tá? E aí eu iria cadastrando, né, todas as minhas fontes que eu preciso. Tá ok? Vou fechar aqui, vou novamente colocar aqui o Pinheiro 2018 e assim eu vou fazendo as citações e as referências em todo o meu trabalho. Bom, então por enquanto é isso.